e os irmãos nos ajudem aí respondendo. Então, assim, o que se exige dos que ouvem a pregação da palavra? Respondamos. Exige-se dos que ouvem a pregação da palavra que a acolham com Então a gente viu como o pregador deve pregar a palavra de Deus. Então o pregador ele tem deveres diante da palavra. Ele não pode pregar a palavra de qualquer maneira. Então se espera que ele cumpra com os seus deveres, com a sua função, com aquilo que o Senhor requer dele. Agora, diante da palavra de Deus, não é somente o pregador que tem seus deveres. Os que ouvem também têm obrigações, né? Então a palavra de Deus ela não deve ser ouvida de qualquer maneira. A gente vai ver hoje quais são as nossas obrigações. Na verdade, a gente já viu, né? A gente já leu quais são as nossas obrigações diante da palavra de Deus. A exigência, né? Há a exigência de que nós acolhamos a palavra de Deus com perseverança, preparação, oração, comprovemos aquilo que nós ouvimos com as Escrituras, que nós a recebamos com fé, né? A verdade com fé, amor, a mansidão e ânimo. É interessante isso aqui, né? Recebam a verdade com fé. Então, a gente tem que receber a verdade, não qualquer coisa, né? A mansidão e ânimo, pronto, como a palavra de Deus, que nela meditem, sobre ela conversem, que escondam no coração e a manifestem os seus frutos em suas vidas. Então, essa é a exigência que Deus requer de nós diante da sua palavra. A gente vai ver agora os versículos aí. 1 de Pedro 2, 1 e 2. Por favor, os irmãos abram lá, né, nos textos que eu citar aqui. Um abra lá em 1 de Pedro 2, 1 e 2. Outro abra no Salmo 119, 18. E outro abra lá em Efésios 6, 18 a 19. Esses textos aqui trazem a ideia de que nós devemos acolher a pregação do Evangelho com perseverança, preparação e oração. Quem achou aí o primeiro texto pode ler. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então a ideia aí que o apóstolo Pedro traz ali, de desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, traz a ideia de perseverança, né? Quando a gente deseja ardentemente algo, a gente persevera para obter aquilo. Então, traz aí a ideia da perseverança. Salmo 119, 18. Recebo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então, aí fala da preparação também, né? Porque antes de ler as Escrituras ou ouvir a palavra, o salmista ele está orando, pedindo que Deus desvende os olhos dele. Também fala da oração que também o Efésios 6, 18 a 19 vai falar. Então, o irmão que abriu lá em Efésios 6, por favor, leia para a gente. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica com todos os santos, também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez falar, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Então aí é a ideia de que os crentes devem orar a Deus pedindo pela vida de quem prega a palavra, né? E a gente vai ver já daqui a pouco as implicações disso. Atos 17, 11, né, mostra que a mensagem pregada deve ser atestada pelas Escrituras. Então, é o texto lá dos crentes de Bereia, né, que eles
conferiam na palavra de Deus aquilo que Paulo estava falando, né? Então, a palavra ela tem que ser atestada. A gente tem que conferir, enquanto o pregador tá falando, se aquilo ali provém das Escrituras ou não, se provém de Deus ou não. Tá? A gente não pode apenas ficar ali ouvindo e ser receptivo para tudo que falam para a gente, né? A gente tem que julgar as coisas. Hebreus 4:2, alguém abra lá para a gente, Hebreus 4:2, 2 Tessalonicenses 2:10, outro abra lá em 2 Tessalonicenses 2:10, e outro abra, por favor, em Tiago 1:21, né, esses textos aqui, junto com Atos 17:11, mostra que os ouvintes da pregação da palavra devem receber a verdade com fé, amor, mansidão e disposição mental. Quem abriu lá pode ler o primeiro trecho, Hebreus 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, tá vendo? A gente passou aí muito tempo já atrás sobre esse texto aí, nesse texto aí de Hebreus, né? Onde o autor, ele está comparando a vida da igreja com o antigo Israel. E ele está falando, o antigo Israel ouviu as promessas do Senhor, eles ouviram sobre a terra da promessa que o Senhor tinha para eles, mas a palavra que eles ouviram não teve proveito nenhum na vida deles, porque eles não tiveram fé. Você vê que eles murmuravam direto, né? Com frequência eles murmuravam, eles falavam que o Senhor tinha outras intenções para com eles, que Deus só tirou eles do Egito para matar eles no deserto. Então você vê que eles demonstravam que não tinham fé, demonstravam incredulidade. Mas a palavra, para que ela tenha proveito para nós, é necessário, então, que a ouçamos e recebamos a verdade com fé, né? Sem fé não há proveito, então é necessário a fé. Outro, leia, por favor, 2 Tessalonicenses 2:10. Com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram a amor da verdade para serem salvos. Então, tá vendo? Porque não acolheram, né, o amor da verdade para serem salvos. É o texto lá onde Paulo ele está falando do homem da iniquidade, né? E aí ele fala que o homem da iniquidade ele vem com a operação do erro segundo a eficácia de Satanás. E aqueles que não acolheram o amor da verdade, eles darão ouvidos a essa operação do erro. Eles darão ouvidos a esse homem da iniquidade, né? Eles serão enganados por ele. Então, e o motivo é porque eles não acolheram a palavra com amor. Então, tá vendo? Nós devemos ouvir a pregação da palavra e receber a verdade com fé, com amor e também com mansidão e disposição mental. Aí, abra lá, por favor, leia lá, por favor, quem abriu em Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Está vendo? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Né? A ideia de mansidão é a ideia de submissão à palavra. Tá? 1 Tessalonicenses 2:13, a verdade deve ser recebida não como uma mera questão de opinião humana, mas como uma palavra de Deus, que tem autoridade divina. Aí é o texto onde Paulo está falando que os tessalonicenses, quando ele pregou aos tessalonicenses, eles receberam a palavra não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Eles foram receptivos à palavra, recebendo-a como uma palavra divina, tá? Esses textos aqui falam que aqueles que ouvem a pregação da palavra devem meditar e dialogar a respeito dela, né? Deuteronômio 6:6-7 é o famoso texto que nos ajuda aí, que fala dos pais, né, da obrigação dos pais falarem da lei do Senhor aos seus filhos. Aí ele fala, né, andando pelo caminho, assentado, ao deitar, ao levantar, a ideia de que em todo tempo a palavra deve ser falada, tá? Então a gente deve conversar sobre a palavra, dialogar sobre ela. Provérbios 2:1, Salmo 119:11, a palavra deve ser escondida no coração. A gente leu já o Salmo 119:11, né? Lucas 8:15, Tiago 1:25, a palavra deve produzir frutos
na vida. Alguém abre lá Tiago 1, 25? Quem abriu pode ler, por favor. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, tem a liberdade, nela persevera, não sendo somente negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que é. Não está vendo? A gente, nós, diante da palavra, quando nós ouvimos, nós não devemos ser ouvintes negligentes. Ou seja, pessoa que ouve aqui, entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque ela ouve, mas ela não faz nada com aquilo que ela ouviu. Ela não coloca em prática. Então, a palavra de Deus requer de nós que nós, de fato, produzamos frutos na nossa vida. Ou seja, coloquemos, melhor dizendo, a palavra em prática. Tá bom? A gente vai discorrer melhor agora sobre isso. Qual é a nossa primeira obrigação com respeito à pregação do Evangelho? A nossa primeira obrigação quanto à pregação do Evangelho é ouvi-la, né? Então, isso aí é óbvio. Nós devemos ouvir a palavra de Deus. E aí, isso traz implicações para a nossa vida, né? Para as nossas atitudes durante a semana, em relação às reuniões da nossa igreja, em relação também ao culto de domingo. Porque se nós temos a obrigação de ouvir a palavra, então nós devemos estar aqui, né, para ouvi-la. E muitas pessoas, infelizmente, né, elas podem estar, mas eu não estou falando na nossa igreja porque eu também não sei da vida das pessoas, né? Mas eu sei que em muitas igrejas é assim. As pessoas podem estar nas reuniões durante a semana, mas elas não vão. Elas só vão para a igreja no domingo. E isso é uma negligência para com esse dever, essa exigência que nós temos, que Deus requer de nós ouvirmos a palavra, né? Nós não estamos cumprindo a nossa parte, de fato, com esse dever quando nós faltamos às reuniões regulares, né, da igreja. Nós devemos conscienciosamente estar em todos os cultos regulares de pregação da nossa igreja. Então, nós não podemos ser pessoas que vêm apenas esporadicamente, né, nas reuniões e nos cultos. Algumas pessoas ainda têm a frequência de vir ao culto domingo. Outras vêm um domingo sim, outro não. Vem um domingo, passa um mês, vem depois de um mês. Vem quando sente uma certa distância, um certo afastamento de Deus. Aí elas vêm, ou então quando a vida piora, né? Quando Deus envia problemas na vida dela, ela volta. Aí sai daqui melhor, né, com o coração em paz, aí fica um tempo sem vir. Então isso não pode acontecer. Se a gente tem o dever de ouvir a palavra, isso deve mudar a nossa atitude em relação às nossas a reunião, né? Como a gente vê a reunião durante a semana, os cultos de domingo e também as outras reuniões que a nossa igreja tem, onde ela expõe a palavra. Então veja, ouvir a palavra com frequência é o dever que todo crente tem, tá? Então a gente tem que estar aí expostos, né? Exposto à palavra. Então, continuando aqui, a frequência regular à igreja cumpre o nosso dever para com a pregação do evangelho? A resposta é claro que não. A frequência regular à igreja é somente o primeiro passo. Então, é claro que essa obrigação que nós temos em relação à palavra, ela como a gente viu, como a gente falou, ela exige de nós que nós estejamos aqui ouvindo a palavra. Mas ela cumpre toda a nossa obrigação com relação à palavra do Senhor? Não, tá? É apenas o primeiro passo, como ele diz ali. Nós devemos evitar a ideia equivocada, né, de que basta nós virmos para as reuniões e ficarmos sentados aqui no banco, ouvindo a palavra, isso já basta. Tem gente que acha que é assim, né? Eu vou para a igreja, já acho que está cumprindo toda a obrigação para com Deus. Mas não é assim.
A gente tem obrigações também, enquanto nós estamos expostos à palavra, nós temos obrigação de ouvi-la da maneira adequada. Então, nós, diante da palavra de Deus, diante da voz de Deus, nós não somos pessoas apenas que estão ali como se fosse de uma maneira passiva, né? Só ouvindo, tá bom. Não é assim. A gente tem que reagir àquilo que nós estamos ouvindo, diante da pregação, diante da exposição da palavra, com certas atitudes que provêm do nosso coração. Então, o crente, diante da pregação, diante da exposição da palavra, ele não é alguém que está passivo, né? Tem que fazer alguma coisa. A gente vai ver agora o que a gente tem que fazer. Que práticas devemos evitar durante o culto na igreja? Temos a obrigação de evitar chegar atrasados, dormir, conversar ou cochichar sem necessidade de ler livros ou papéis. Então, veja, a gente, diante do culto, né, a gente tem que pegar o culto todo, né? Por isso que a gente não pode chegar atrasado. E é o culto do Senhor, né? É o momento que a gente separa para louvarmos, adorarmos o nosso Deus, para buscarmos a sua face. Então a gente tem que chegar no horário, né? É claro que a gente entende, a gente sabe que nem sempre a gente consegue, por causa de algumas situações, alguns eventos, algumas pessoas moram mais longe e às vezes elas, né, pegam um engarrafamento no trânsito terrível. Domingo mesmo foi um dia que eu peguei um engarrafamento terrível, né? Então acontece, mas a gente tem que se esforçar para sempre estarmos no horário certo, nos cultos e nas reuniões, tá bom? Então a gente não pode chegar atrasado, dormir no culto. Às vezes a gente está muito cansado, né? Naquele dia a gente tira um cochilo à tarde, né? Eu tenho dificuldade de tirar cochilo à tarde, não consigo deitar assim e dormir igual algumas pessoas. Mas eu tento, né? E aí a gente deve fazer isso. Quando a gente está muito cansado, cochila à tarde, né, para não dormir aqui no culto. É claro que também, às vezes, a culpa nem toda é da pessoa que está ouvindo, né? Às vezes o pregador, ele fala de um jeito que não é bom assim para deixar a pessoa acordada, né? O pastor Paulo não, porque o pastor Paulo é bem, né? É bem. Só relembrando, no domingo retrasado, né? O editorial de capa do nosso boletim, o reverendo Ernest Maia faz alguma observação em relação a essa atitude durante o culto, né? De dormir? Domingo retrasado, né? Aí o boletim. Sim. Pois é, e aí, assim, alguns pregadores, eles conseguem manter a atenção das pessoas com certo, como é que pode dizer, com certo poder, mas não é essa palavra que eu queria usar. Eu não estou usando poder aqui no sentido sobrenatural, mas a pessoa tem a capacidade, dada por Deus, de manter a atenção das pessoas por um maior número de tempo, né? Por um tempo mais prolongado. Outros são mais complicados, né? Eu acho que os irmãos devem se esforçar mais comigo quando eu estou pregando, né? Ou quando estou falando. O pastor tem uma tática boa, quando ele está sendo o irmão Roberto aí. Ou então faz igual o George Whitefield, dá um tapa assim no púlpito. George Whitefield era um pregador que fazia isso, né? Pastor Matheus, até uma história que é verdadeira, que meu pai me conta, que o pastor estava pregando e o irmão no fundo da igreja dormiu. E o diácono estava perto dele, aí o pastor falou assim: meu querido diácono, você viu o irmão aí do lado aí, que atenção, porque ele está dormindo, acorde aí. Nossa! Ele falou assim: acorde o senhor, porque foi o senhor que fez ele dormir. Pois é. Não é fácil, irmão, não é fácil falar de uma forma que mantenha a atenção das pessoas, né? É difícil. A não ser que vocês ficaram doentes, né? Sim. Porque estava muito cansado. Então, eu lembrando disso do pastor Paulo. Foi. E a gente disse, poxa, fulano vem na igreja e está dormindo. Aí eu passei a ter outros olhos, porque às vezes tem pessoas idosas, estou na minha situação, e
não consegue Sim, comprar quantidade, aí também depende. são casos, esse aí dos remédios são casos extraordinários. O caso de Eutico, né, é um caso atípico, né? O caso de Eutico, que ele lembrou bem, né? O Bacharel Mateus falar que ele, parece que o termo grego lá, né? Ele se esforçava para não dormir, né? Tem pessoas que vêm para a igreja, por exemplo, de semana aqui, vêm de jornada de trabalho o dia todo e fazem questão de vir na igreja, mas aí chegam aqui, são vencidas pelo sono. Essas pessoas têm que ser animadas no sentido de, olha, pode continuar vindo. Mesmo que você pesque um pouco, você deve vir, né? Porque há uma disposição, há um exercício para poder vir. Sim, sim. É um caso atípico. São casos atípicos, mas quando a gente pode se manter acordado, digamos assim, a gente dorme por relaxo mesmo, aí não dá, né? Ou vai dormir no sábado de madrugada. Sim. Sim. Perfeito. Sim. A gente dá 5 minutos lá. Você dorme depois do almoço, você fica zerado. Pois ainda dá uma acordada assim. Dá sono, né? Você tá respirando dentro da máquina. Mas aí você faz assim, ó. Mas o Bacharel Mateus, daí me lembrou bem aqui que acontece muito com os jovens, né? Que sábado à noite ficam até mais tarde, ou no computador, ou vendo filme, e domingo até vêm para a igreja, mas vêm com dificuldades, ou seja, não estão fisicamente preparados para absorver o sermão. Então, como você bem disse, não é só vir à igreja, é a maneira com a qual se apresenta aqui. E a nossa disposição, né, diante de Deus, sim. Então, a gente tem que se esforçar para não dormir, conversar ou cochichar sem necessidade. É claro que às vezes a gente dá uma cochichada, digamos assim, com o irmão que está do lado, que às vezes o pregador está falando, aí ele fala uma coisa que te lembra uma coisa que, né, você falou com o irmão, aí eu não vejo problema rapidinho falar ali, né? Mas cochichar sem necessidade, né? Aí não dá. Ler livros ou papéis que não tenham nada a ver com culto, pensar nas nossas ocupações seculares e planejar também as nossas atividades para a semana seguinte, são coisas que a gente não pode fazer. Às vezes... Nessa época aí não tinha celular. Não tinha. Rouba muito tempo. Então, assim, às vezes a gente está aqui no culto e a gente está pensando em outras coisas. A irmã da igreja está pensando se deixou o fogão aceso em casa, ou se fechou a porta, né? Se trancou a porta, ou então está lembrando que tem que comprar não sei o que no mercado. Aí começa a fazer lista de compra na cabeça. Então, isso não acontece, né? Eu estou falando aqui, mas aqui não acontece essas coisas. Quanto é que está o jogo do Flamengo, né? Então, a gente tem que se esforçar para manter toda a nossa atenção, a nossa mente na palavra de Deus, naquilo que está sendo pregado e ensinado. Que tipo de preparação precisamos ter para ouvirmos a pregação da palavra? Devemos cuidar dos nossos negócios ordinários para que as nossas mentes estejam desimpedidas para pensar em Deus e na sua palavra. Devemos nos empenhar para tirar de nossos pensamentos todos os negócios e prazeres mundanos para estarmos receptivos à palavra de Deus. Então, a gente tem que se organizar durante a semana aí, né, para cuidar durante esse tempo dos nossos negócios ordinários para que estejamos aqui pelo menos no domingo, né, que é o dia mais importante aí de culto. Mas também durante a semana, se a gente pode cuidar dos nossos negócios para estarmos nas reuniões da noite, isso é importante, né? A gente está mostrando zelo e a devoção a Deus. E como fala ali, devemos também nos empenhar para tirar de nossos pensamentos todos os negócios e prazeres mundanos para estarmos receptivos à palavra de Deus. A ideia aí é o que nós comentamos agora, né? Às vezes a gente está com os pensamentos envolvidos em outras coisas. Isso mostra onde está o nosso coração, né? Quando a gente está diante da palavra do Senhor, está sendo ensinada, e aí a gente está viajando, né? Tá só aqui no corpo, a alma está em outro lugar. Isso mostra onde é que está o nosso coração, né?
E é um tipo de idolatria, porque enquanto nós, no momento ali que nós tínhamos que estar prestando atenção nas coisas de Deus, a gente está divagando, com a mente divagando, prestando atenção em outras coisas, está mostrando que o nosso coração está mais naquilo do que em Deus. É claro, meus irmãos, que acontece, estou lembrando aqui, né? Às vezes acontece. Você está ouvindo ali, e aí a tua mente do nada desvia para outra coisa. Aí a gente tem que fazer um esforço para colocar a nossa mente de volta, a nossa atenção de volta naquilo que está sendo ensinado e falado. O que não pode é haver esse desvio e a gente deixar como se fosse normal, né? Então, nós cuidemos aí dos nossos pensamentos para não colocarmos eles nos negócios, nos prazeres mundanos, né? Para estarmos receptivos à palavra de Deus. No que tange a palavra, pelo que devemos orar? Devemos orar para que o Espírito Santo conceda dons espirituais ao ministro de maneira que ele possa expor as Escrituras verdadeira e eficazmente. Devemos também orar para que seja dada a nós e a outros a graça do Espírito. Então, é muito bom quando nós oramos durante a semana pela pregação, pelos estudos que vão ser dados, né? A terça, na quinta, também pela pregação de manhã, no domingo, pela EBD, pela pregação da noite. A gente deve orar por aqueles que vão pregar a palavra. E por que nós devemos orar? Para que eles exponham a palavra com sabedoria, para que eles interpretem a palavra com sabedoria, para que eles apliquem a palavra corretamente com sabedoria, porque não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. E o pregador ele está sujeito a erros, né? O pregador, quando ele prega, ele não está falando de uma maneira infalível, né? E inspirada pelo Espírito do Senhor. Ele estuda o texto, a gente ora para que Deus ilumine o pregador e para que ele interprete o texto corretamente e aplique o texto corretamente, mas é possível que ele cometa erros. Então é por isso que a gente tem que orar, tá? Pedindo a Deus que conceda graça, conceda dons, né? Àquele que prega a palavra a nós. E também orar por nós que ouvimos a palavra. Para quê? Para que a nossa atenção esteja ali, para que nós sejamos receptivos à palavra. A gente, quando ora ali antes do sermão, a gente pede, né? Para que Deus nos conceda um coração flexível, um coração manso, um coração receptível à palavra de Deus, porque a gente sabe que, às vezes, a gente ouve coisas que a gente não gosta de ouvir. E aí, a gente endurece o coração para não reter a palavra, para não sermos receptivos à palavra e colocarmos ela em prática. Então a gente tem que sempre pedir a Deus graça para que sejamos receptivos à palavra pregada, tá bom? E também para que se convertam, né? Para que os ímpios se convertam. Porque a gente sabe que a gente está numa igreja, a palavra está sendo pregada, mas pode haver pessoas que não são crentes no nosso meio. E até gente que é batizada, tá? Gente que é batizada, mas não creu de fato no Senhor. Então a gente ora pela conversão dessas pessoas. E também, né, lembrando aqui, como a gente viu, a palavra, lembra que a palavra ela é pregada primariamente para glorificar a Deus. Então, a gente deve orar para que Deus seja glorificado na pregação da sua palavra. Mesmo que ninguém se converta, Deus tem que ser glorificado de outra forma. O Deus não é glorificado apenas quando o ímpio se converte. Tá? Deus é glorificado quando a palavra é pregada da maneira correta, quando ele é honrado, né, na exposição das Escrituras, quando o povo percebe e vê a glória de Deus, né, a majestade do Senhor. Deus é glorificado de outras formas, e não somente com a conversão de pecadores. Né? Os crentes em Cristo têm a obrigação de acreditar em tudo e aceitarem tudo aquilo que os seus ministros pregam? Claro que não. Deles espera-se que comprovem o que ouvem com as Escrituras. Então, a gente viu lá o texto de Atos 17, né, que fala dos irmãos de Bereia, que eles iam lá nas Escrituras comprovando se aquilo que o apóstolo estava falando era verdade. Se fizeram isso com o apóstolo Paulo, imagina com a gente, né? Então, muito mais ainda, a gente tem que conferir nas Escrituras se aquilo que está sendo pregado é de fato a palavra de Deus, né?
o Gerardo de Voz ele fala um negócio interessante, né? Nenhum verdadeiro ministro de Cristo há de querer que os seus ouvintes aceitem qualquer coisa só porque ele diz que é verdadeira. Então, o verdadeiro pregador da palavra, ele deve se regozijar, ele se regozija quando ele vê os seus ouvintes, o seu público, conferindo ali nas escrituras aquilo que ele está falando, né? É claro, meus irmãos, que esse conferir daqueles que, por exemplo, não fizeram um curso de teologia é um pouco limitado, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente cita coisa aqui que não tem como você ver na hora. A gente fala aqui de grego e hebraico, às vezes é algum dado do mundo antigo, né? Um fato histórico do mundo antigo que a gente usa para interpretar também o texto bíblico, coisas do contexto histórico, cultural da época do texto que está falando. Então, às vezes a gente fala essas coisas, não tem como você vir aqui no texto bíblico e ver isso aqui. Não tem como você olhar isso aqui. Porque não está na Bíblia, né? São coisas que a gente usa para interpretar o texto bíblico, mas não está aqui. Não tem como você pegar aqui e ver durante um momento ali em que a gente está falando. Mas, né, depois a pessoa pode chegar para o pregador e perguntar para ele da onde que ele tirou aquilo, né? Pastor Mateus, eu estava falando, eu lembrei de uma vez que tinha um rapaz que, quando era pastor de outra igreja, em outra ocasião, eu pregava e ele ia no celular. Para ver, eu citava uma coisa da história, ele abria o celular, aí eu lembro que ele passava parte grande do sermão no celular. E aí veja, qual que é a questão aí? É que na hora da pregação, isso talvez não é conveniente. Não quer dizer que ele não deva, ele não possa e não deva fazer isso pós o meio da pregação. Até deve. Anotando, e chegar em casa, ou perguntar para o pastor, ou chegar em casa e deve conferir. Mas na hora da pregação, por que não deve? Porque o celular acaba chamando a atenção dele para outras coisas. Ele pode ir atrás de uma informação, depois ver que aquela informação dele depende de outra, aí puxa outra, isso é outra coisa. Aliás, só se o Marcelo me permite, o Matheus querido, o celular é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado na hora da pregação. Eu não sou irmão, veja, eu falo isso na Catecúmenos. Não é pecado usar um texto bíblico no aplicativo do celular na hora da pregação, mas eu não sou tão favorável. Por quê? Porque o celular ele distrai. Como geralmente os celulares têm as notificações e tudo mais, você está acompanhando o texto bíblico ali, chega lá no WhatsApp alguém te chamando, ou uma foto, ou uma propaganda, e aquilo tira a sua atenção e pode ser que você acabe se entretendo com aquilo e deixando. Então eu sou muito a favor do texto da Bíblia, do livro ali, porque você tem mais controle da sua mente e é algo mais focado ali, né? Agora, veja, não acho pecado em si, mas sugiro a quem me pergunta que use o texto da palavra, o livro, ali em mãos do meu celular. O celular pode ser feito para consulta posteriormente, né? Como a gente falou, acabou a dúvida. O pastor não pode entender? Vai lá, dá uma olhada, depois pergunta, pastor, isso aqui. Até isso agora tem que ter cuidado na internet, né? Porque tem informações e informações. Até nisso tem que ter cuidado, né? Então, mas fica essa palavra porque me veio à mente assim. Tá certo. Obrigado. E aí, como eu falei, né? Às vezes não tem como o irmão conferir na hora, e como o pastor falou, é até melhor que se faça depois, né? Faça depois da pregação. E às vezes você vai procurar e também não vai achar, porque tem coisa, a gente está pesquisando e a gente leva tempo para achar, né? Artigo, informações que demora. Você tem que entra num link, vai num outro lugar, e vai em outro lugar até achar o negócio. Então, o certo é perguntar, né? Quando não conseguir achar, pergunta o pastor, de onde que ele tirou, o pregador, né? De onde que ele tirou aquela informação. E o que dá para conferir nas escrituras, você vai conferindo ali, né? Então, vamos terminar aqui. Alguém tem alguma pergunta? Eu só para ressaltar essa questão de conferir, eu particularmente, até conferir na Bíblia, eu não tenho para conferir. Eu acho que muitas vezes, a pessoa está cuidando ali. Ele fala uma coisa, fala uma referência. Aí, se eu for conferir, quando eu acho que o pastor já está na frente, não tem uma pessoa de coisa comigo. Então, eu prefiro ouvir tudo e depois colocar. Eu estou lendo comigo. Sabe? Tudo eu conferir. O pastor já acabou a mensagem, eu estou lá
eu era tentado. E ainda, assim, graças a Deus, eu tenho dado graça e força, né, nas minhas fraquezas. Mas quando eu vou em outra igreja, quando eu não estou pregando, férias, em outra igreja, o pastor está pregando, ele cita um texto, uma referência. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de ficar de olho nisso, em abrir onde ele está citando e não me entreter com o texto que está lá na frente. Fica lá, vendo, e perco parte. Então, o ideal é aquilo. O pregador citou a referência, a gente vai lá e retorna com ele. E se depois nós chegarmos em casa e queremos conferir, a gente faz esse caso. Justamente por esse cuidado que você lembrou, irmão, de a gente não perder parte do sermão, para que a gente não perder a lógica do texto e a explicação disso. Eu vejo assim, o pastor Paulo mesmo. O pastor Paulo ele fala bem dinâmico, bem rápido. Aí eu fico assim, se eu for conferir, eu vou entender o que ele está falando. Vai olhar um texto, quando vê, já está na última aplicação, você não. Vamos. Alguém tem alguma pergunta? Alguma contribuição? Se não, vamos fazer agora os pedidos.